Fala aí, galera! Não entendeu ainda como calcular a massa molar das substâncias? Então vem comigo que na aula de hoje eu vou ensinar para vocês. Para a gente conseguir calcular a massa molar de uma substância, a gente tem que compreender antes que cada átomo tem um peso diferente um do outro. Assim como as pessoas, cada uma vai ter um peso diferente. Essas massas atômicas você consegue consultar na tabela periódica. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso e eu vou deixar aqui no card para você consultar, caso você não lembre desses conceitos. Então, por exemplo, o hidrogênio tem massa atômica de 1 grama por mol, o oxigênio 16 gramas por mol, nitrogênio 14 gramas por mol. Você simplesmente precisa consultar a sua tabela periódica para conseguir essa informação. Lembrando também que a maioria dos exercícios vão te fornecer esse dado. E pessoal, pensa comigo, se você sobe na balança, a balança vai marcar o seu peso. Mas se você e seu amigo subirem na balança, ela vai marcar o peso dos dois, somado. E é isso que a gente tem que ter em mente quando vai calcular a massa molar de uma substância. A gente tem que entender que o peso daquela substância, a massa daquela substância, está relacionada com todos os átomos que estão ligados entre si. E o primeiro exemplo que eu vou utilizar aqui é o H3PO4, o ácido fosfórico. Uma dica muito importante para você não errar é fazer de forma separada. Então vamos lá. Eu tenho 3 átomos de hidrogênio e o hidrogênio tem 1 grama por mol, portanto 3 vezes 1. O fósforo tem massa 31, mas eu tenho apenas um fósforo, então 31 vezes 1. E o oxigênio tem massa 16, só que eu tenho 4 átomos de oxigênio, portanto 16 vezes 4. E assim eu tenho o cálculo da minha massa em grama por mol, ou seja, a cada mol daquela substância eu vou ter esta massa. O próximo exemplo que eu vou utilizar aqui é o sulfato de alumínio, Al2SO4 3. Perceba que aqui você tem um parênteses no SO4. Isso significa que eu tenho 3 ânions SO4 ligados nesses alumínios. Uma dica que eu vou te dar aqui é para você reescrever a fórmula. Assim como na matemática, quando você tem um número para fora do parênteses, ele vai multiplicar todo mundo que está dentro. Então reescreva essa fórmula desse jeito. Então agora eu tenho 2 átomos de alumínio que tem massa 27, tenho 3 átomos de enxofre que tem massa 32 cada um, e tenho 12 átomos de oxigênio que tem massa 16 cada um deles. Fazendo toda a soma, eu tenho a minha massa molar. Para o nosso terceiro exemplo, eu vou utilizar um composto de coordenação, o hexamin-cobalto. Perceba que eu tenho um colchetes e tenho parênteses. Esse colchetes está aí porque eu tenho a carga 3+. Pessoal, quando eu falo de cálculo de massa molecular, se ele perdeu ou se ele ganhou elétron, isso não importa, isso não vai influenciar na massa final. Então você pode simplesmente deixar de lado essa informação. Então você vai reescrever assim como lá no sulfato de alumínio, multiplicando o 6 que está fora do parênteses por tudo que está lá dentro. Então você vai reescrever dessa maneira a sua fórmula. Então agora você tem um cobalto que tem massa 59, 6 átomos de nitrogênio que tem massa 14 e 18 átomos de hidrogênio que tem massa 1. Somando tudo, você tem a massa molar do hexamin-cobalto. E o nosso último exemplo é o sulfato de cobre pentahidratado. Alguns sais, eles não ficam na forma anidra, ou seja, sem água nenhuma. Eles precisam de moléculas de água para se estabilizar. Toda vez que você vê uma fórmula química, ponto, e alguma quantidade de água, 2H2O, 5H2O e assim por diante, isso significa que aquele sal ele é hidratado, ele tem junto com ele moléculas de água. Esse ponto não é vezes. É aí que a galera se confunde. Esse ponto significa que você está somando 5 moléculas de água na sua molécula de sal. Então, para calcular a massa molecular do sulfato de cobre pentahidratado, você vai fazer o seguinte. Você tem um átomo de cobre que tem massa de 53,5, um átomo de enxofre que tem massa de 32, 4 átomos de oxigênio que tem massa 16 e você tem 5 moléculas de água. A água tem massa molecular de 18 gramas por mol. Portanto, você vai somar 5 vezes 18. Percebe aqui que esse ponto está somando as moléculas de água. Eu multipliquei 5 porque eu tenho 5 moléculas de água. Somando tudo isso, você tem a sua massa molecular do sal hidratado. E é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que nunca mais errem o cálculo de massa molecular.
Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esses vídeos com seus amigos. Valeu, galera! Até a próxima!